Você já sentiu, no silêncio da noite ou em um momento qualquer do dia, que algo fundamental mudou dentro de você, mas o mundo ao seu redor parece não ter acompanhado essa transformação? Quantas vezes você olhou para a pessoa ao seu lado e, por uma fração de segundo, sentiu como se estivesse observando um estranho familiar, alguém que pertence a um capítulo de sua história que já está sendo escrito em passado, enquanto o seu espírito clama desesperadamente pelo futuro? Essa sensação de descompasso, esse ruído surdo que vibra no peito quando as palavras já não conectam como antes, não é um erro, não é um fracasso e não é o fim, é um chamado. É o universo sussurrando que a frequência da sua alma está se ajustando a uma nova realidade. Se você sente que o chão do seu relacionamento está se movendo, saiba que não é para derrubá-lo, mas para alinhá-lo com quem você está se tornando. Capítulo 1. O sinal sutil da desconexão. Tudo no universo é vibração. Desde as estrelas mais distantes até o pulsar invisível de seus pensamentos, existe uma dança contínua de energia. Quando entramos em um relacionamento, não estamos apenas unindo corpos ou rotinas. Estamos entrelaçando campos de energia. No nível quântico, duas pessoas que se amam criam uma terceira entidade energética. Um campo compartilhado onde as emoções, memórias e intenções residem. No entanto, a vida é movimento e a estagnação é contrária à natureza do espírito. O primeiro sinal de que seu relacionamento está mudando não é necessariamente uma briga ou um grande desentendimento. É algo mais sutil. É uma mudança na atmosfera, uma variação na pressão do ar entre vocês. Você começa a notar que as conversas que antes fluíam como um rio, agora encontram barreiras invisíveis. O silêncio, que antes era confortável e cheio de presença, agora parece carregar um peso, uma densidade que não estava lá. Quantum. É como se a música que tocava ao fundo da relação tivesse mudado de tom e vocês estivessem tentando dançar a coreografia antiga em um ritmo novo. Essa desconexão sutil é o sintoma primário de que sua vibração individual acelerou ou mudou de direção. Muitas vezes tentamos ignorar esses sinais. A mente racional busca justificativas. É o cansaço do trabalho, é o estresse financeiro, é apenas uma fase. Mas o coração, que opera no campo quântico da verdade intuitiva, sabe. Ele sente a dissonância. Você pode estar sentado no mesmo sofá, assistindo à mesma tela, mas energeticamente você pode estar a quilômetros de distância. Sinta o pulsar quantum. Essa distância não é geográfica, é frequencial. É o universo lhe mostrando que a cola que mantinha certas dinâmicas unidas está perdendo a aderência. Não por falta de amor, mas por necessidade de evolução. Ao reconhecer esse sinal, o medo pode surgir. O medo de perder, o medo do desconhecido. Mas respire fundo e observe. Não julgue a desconexão. Apenas a reconheça como um dado, uma informação que o campo quântico está lhe enviando. Algo mudou, e essa mudança começa em você. O outro é apenas o cenário onde essa mudança se projeta. Ao aceitar que a desconexão é um convite para olhar para dentro, você para de lutar contra a realidade e começa a fluir com ela. Quantum. A percepção é o primeiro passo da transformação. Capítulo 2. O outro. Como espelho quântico. Na visão espiritual e quântica da existência, não existem encontros acidentais. Cada pessoa que cruza o seu caminho, especialmente aquelas com quem você compartilha a intimidade de um relacionamento, atua como um espelho de alta fidelidade. O outro reflete não apenas quem você é, mas quem você acredita ser, e principalmente aquilo que você ainda precisa curar ou integrar. Quando o relacionamento começa a mudar, o espelho está mudando o ângulo de reflexão. O que você vê agora no seu parceiro ou parceira que o incomoda? O que gera atrito? Frequentemente, quando a nossa vibração se eleva ou se altera, passamos a enxergar no outro aspectos que antes eram invisíveis ou toleráveis. Isso acontece porque a sua nova frequência não ressoa mais com aqueles padrões antigos. Quantum. Se você está buscando mais verdade,
a mentira alheia se tornará insuportável. Se você está buscando mais paz, o caos do outro parecerá uma tempestade ensurdecedora. Mas aqui reside o grande segredo quântico. O que você vê lá fora é um reflexo do que está acontecendo, ou deixando de acontecer, aqui dentro. Se você sente que o outro não o compreende, pergunte-se: em que nível eu parei de me compreender? Se você sente que o outro não o valoriza, observe onde você tem negligenciado o seu próprio valor. O relacionamento é um sistema de feedback imediato. Quantum. Ele lhe devolve exatamente a quantidade de energia que você é capaz de processar sobre si mesmo. Quando a mudança acontece, o espelho pode parecer distorcido. Você pode olhar para a pessoa amada e não reconhecê-la. Isso gera angústia. Ele mudou. Ela não é mais a mesma. Na verdade, a lente através da qual você observa a realidade foi limpa ou trocada. A dinâmica quântica do espelho nos ensina que não podemos forçar o reflexo a mudar se não mudarmos a imagem original. Tentar mudar o outro é como tentar pentear o cabelo do seu reflexo no espelho. É inútil e frustrante. A mudança no relacionamento sinaliza que o contrato de aprendizado que vocês tinham está sendo reescrito. O espelho está lhe mostrando novas facetas. Talvez o que você precisa aprender agora seja a impor limites. Talvez seja a compaixão. Ou talvez o espelho esteja lhe mostrando que você cresceu além da moldura que aquele relacionamento oferecia. Sinta a energia quantum permeando essa compreensão. Olhar para o espelho sem julgamento, apenas com curiosidade, permite que você decodifique a mensagem oculta por trás das desavenças e do distanciamento. O outro é o seu mestre mesmo e principalmente nos momentos de dificuldade. Aprofundando essa visão do espelho, precisamos tocar em um dos princípios mais fascinantes da realidade: o efeito do observador. Na física quântica, sabemos que o ato de observar uma partícula altera o comportamento dessa partícula. O elétron se comporta de uma maneira quando não está sendo vigiado, e de outra, completamente diferente, quando está sob observação. Traga isso para a sua sala de estar, para a mesa do jantar, para a cama que vocês dividem. Como você tem observado o seu parceiro? Muitas vezes, quando o relacionamento entra em crise, nossa observação se torna viciada. Começamos a procurar falhas, e como o universo é um campo de infinitas probabilidades, se você procura falhas, você colapsa a função de onda da realidade exatamente nessa frequência, quantum. Você começa a criar a versão do seu parceiro que tanto te irrita. Se você acorda pensando, ele vai me ignorar de novo, ou ela vai reclamar daquilo, você está enviando um comando silencioso para o campo quântico, moldando a energia dele ou dela para corresponder à sua expectativa. É um ciclo hipnótico e perigoso. Você espera o pior, o campo entrega o pior e você diz: eu sabia. Mas você não apenas sabia, você participou da arquitetura desse momento. A mudança quântica exige que limpemos as lentes do observador. Tente apenas por um dia observar o outro sem a memória do passado. Olhe para ele ou ela como se fosse a primeira vez. Retire os rótulos de preguiçoso, distante, carente ou egoísta que você colou na testa dele energeticamente. Quando você retira o rótulo, você libera o outro da prisão da sua expectativa. Quantum. Você dá espaço para que uma nova versão daquela pessoa emerja. Sinta o peso das palavras não ditas. Existe uma telepatia emocional constante entre casais. Vocês estão emaranhados quanticamente. Seus pensamentos de julgamento, mesmo que nunca saiam da sua boca, são sentidos pelo campo energético do outro como agulhas invisíveis. A desconexão que você sente muitas vezes é a reação de defesa do outro contra o seu julgamento silencioso. Mudar o relacionamento exige mudar o diálogo interno, exige substituir a crítica mental pela bênção silenciosa. Imagine que, a cada olhar, você pudesse emitir uma frequência de cura, não para mudar o outro para o que você quer, mas para amá-lo como ele é. Paradoxalmente, é nesse ambiente de aceitação radical que a transformação acontece.
O efeito do observador, quando aplicado com amor, é a ferramenta mais poderosa de transmutação. Ao mudar a forma como você olha, as coisas para as quais você olha mudam. Quantum. Esse é o poder que reside em seus olhos e em sua intenção focada. Não subestime a capacidade de recriar o seu relacionamento a partir do silêncio da sua própria percepção. Capítulo 3. A física da ressonância e a divergência. A física nos ensina sobre o fenômeno da ressonância. Quando dois objetos vibram na mesma frequência, a amplitude da onda aumenta, eles se potencializam. No início de um relacionamento apaixonado, a ressonância é alta. Vocês completam as frases um do outro. Os desejos são similares. A energia flui sem esforço. É o estado de coerência quântica. No entanto, somos seres em constante expansão. O universo é expansão. E nem sempre duas pessoas expandem na mesma velocidade ou na mesma direção. Quando você sente que o relacionamento está mudando, o que você está experimentando fisicamente e emocionalmente é a dissonância de ondas. A sua frequência está vibrando em um tom e a do seu parceiro em outro. Isso cria uma interferência destrutiva, onde as ondas, ao invés de se somarem, se chocam e se anulam. É por isso que você se sente drenado. É por isso que conversas simples se tornam exaustivas. Quantum. A energia que antes nutria, agora consome, porque o sistema está tentando forçar uma sincronia que não existe mais naturalmente. Imagine dois diapasões. Se eles são idênticos, ao bater em um, o outro vibra. Se você muda a afinação de um deles, o outro permanece em silêncio, não importa o quanto você force. No mundo quântico das emoções, você pode ter passado por um despertar, uma mudança de carreira, uma cura profunda de traumas passados. Você mudou a sua afinação. E, de repente, a pessoa que estava ao seu lado não vibra mais com você. Não é culpa de ninguém. É física, é mecânica energética. A divergência ocorre quando os caminhos de evolução da alma começam a se bifurcar. Às vezes, essa bifurcação é temporária. Um se afasta para buscar algo e retorna renovado. Outras vezes, a bifurcação é estrutural. Os propósitos de vida deixaram de ser paralelos e passaram a ser angulares, cada um apontando para um destino diferente. Aceitar a realidade da divergência é doloroso para o ego, que busca permanência e segurança, mas é libertador para o espírito. Quantum. Lutar contra a física da ressonância é o que gera sofrimento. Tentamos nos diminuir para caber na frequência do outro, ou tentamos puxar o outro à força para a nossa. Ambos os movimentos geram distorção no campo quântico. A sabedoria está em reconhecer a música que está tocando agora. Se o ritmo mudou, a dança precisa mudar. Entender a ressonância nos tira do lugar de vítimas e nos coloca no lugar de observadores conscientes. Você não está sendo rejeitado. Você está apenas vibrando em uma estação de rádio diferente. E sintonizar a sua própria estação, sem interferências, é a maior prova de amor próprio que você pode dar. Capítulo 4. O espaço vazio e a completude interior. Conforme a dissonância aumenta e o relacionamento muda, cria-se um espaço vazio. É aquele vácuo onde antes existia certeza, carinho constante e validação. Esse espaço pode ser aterrorizante. A mente humana tem horror ao vazio e tenta preenchê-lo imediatamente com ansiedade, cobranças ou buscando distrações externas. Mas, na perspectiva quântica, o vácuo não é o nada. O vácuo é o todo em potencial. É no espaço vazio que a criação acontece. É no silêncio que a resposta surge. Você está passando por isso para aprender uma lição fundamental. A sua completude não depende de um fator externo, quantum. Enquanto buscarmos no outro a peça que falta para o nosso quebra-cabeça, seremos mendigos emocionais, sempre dependendo da boa vontade ou da capacidade alheia de nos satisfazer. A mudança no relacionamento retira as muletas. Ela o obriga a ficar de pé sobre a sua própria coluna energética. Quando o parceiro se distancia, ou quando a conexão falha, você é deixado a sós com a sua própria presença. E como é estar com você? É agradável
ou insuportável. Se você não suporta o seu próprio vazio, como pode esperar que o outro o preencha de forma saudável? Esse momento de transição é um convite dourado para cultivar a sua completude interior. É hora de nutrir o seu jardim, de modo que a presença de borboletas seja uma consequência agradável e não uma necessidade desesperada. O campo quântico responde à integridade. Quando você se sente metade, você atrai outra metade. E duas metades não fazem um inteiro, fazem dois dependentes. Quando você se percebe como um universo inteiro, vibrante e autossuficiente, você muda o seu ponto de atração. Quantum. O espaço vazio que se abre agora no seu relacionamento é, na verdade, espaço para você crescer. É oxigênio para a sua chama individual. Não corra para preencher o silêncio com palavras vazias. Deixe o silêncio operar a sua magia. Deixe que a falta do outro revele a abundância de si mesmo. É um processo alquímico. A solidão se transforma em solitude. A carência se transforma em plenitude. E, paradoxalmente, é somente quando estamos plenos de nós mesmos que somos capazes de nos relacionar verdadeiramente com o outro. Não por necessidade, mas por transbordamento. Se o relacionamento está mudando, é porque a vida está lhe pedindo para preencher suas próprias lacunas com a sua própria luz. Capítulo 5. A dança das sombras e a revelação. Oculta. Porque é justamente quem mais amamos que possui a capacidade cirúrgica de tocar nossas feridas mais profundas? À medida que a energia do relacionamento muda e o espaço vazio se estabelece, é comum que as sombras venham à tona. Na psicologia espiritual e no entendimento quântico, a sombra é tudo aquilo que reprimimos, negamos ou não queremos ver em nós mesmos. Quando a frequência da relação se altera, a proteção energética cai e as sombras começam a dançar. Você pode perceber explosões de raiva, ciúmes irracionais ou uma frieza súbita. Não se assuste. Quantum. Isso não é necessariamente um sinal de que o amor acabou, mas um sinal de que a luz está ficando mais forte. Imagine um quarto empoeirado que permanece no escuro. Ninguém vê a poeira, mas ao acender uma luz potente, a luz da consciência quântica, toda a sujeira se torna visível. O conflito que surge agora é, na verdade, um processo de expurgo. O outro, em seu papel de catalisador, está pressionando botões que você nem sabia que existiam. Ele está ativando memórias celulares e traumas adormecidos. Sinta o pulsar quantum. Em vez de reagir com defesa ou ataque, experimente observar a sombra. O que essa dor está tentando lhe dizer? A irritação que você sente pelo comportamento dele é muitas vezes a frustração que você sente por uma parte sua que foi silenciada. O relacionamento torna-se um laboratório alquímico. A sujeira precisa subir à superfície para ser limpa. Se vocês conseguirem navegar por essa tempestade de sombras sem se destruírem, mas com a curiosidade de quem quer se curar, o relacionamento pode transmutar para uma oitava superior. O nível quântico da cura acontece quando você para de culpar o outro pela escuridão e começa a acender a sua própria luz para dissolvê-la. A sombra só existe na ausência de luz. Traga consciência para a dor e ela perderá a densidade. Capítulo 6. Os contratos de alma e a frequência do destino. Existe uma perspectiva ainda mais vasta que transcende o dia a dia dos desentendimentos humanos, a visão dos contratos de alma. Antes mesmo de assumirmos estes corpos físicos, no plano das possibilidades infinitas, acordos são feitos. Na visão quântica, o tempo não é linear. Passado, presente e futuro coexistem. Nesse vasto agora, você e essa pessoa combinaram de se encontrar. Combinaram o amor, combinaram a alegria e, sim, combinaram este momento exato de desafio e mudança. Muitas vezes, a mudança no relacionamento sinaliza que uma cláusula importante desse contrato foi cumprida. Talvez essa pessoa tenha entrado em sua vida não para ficar para sempre, mas para ser uma ponte que o leva de uma versão antiga de si mesmo para uma nova. Quantum.
Confundimos frequentemente a duração de uma conexão com a sua profundidade ou sucesso. Um relacionamento não precisa durar 50 anos para ser um sucesso espiritual. Ele precisa apenas cumprir o propósito de despertar as almas envolvidas. Pergunte-se: o que eu vim aprender com essa alma específica? Paciência? Autoestima? Perdão? Coragem para ser só? Quando identificamos a lição, a energia estagnada começa a se mover. Quantum. O sofrimento persiste enquanto resistimos ao aprendizado. No momento em que você compreende o porquê quântico do encontro, a tensão se dissolve. Você para de ver o outro como um adversário e passa a vê-lo como um colaborador sagrado em sua evolução, mesmo que o papel dele agora seja o de partir ou o de mudar radicalmente a dinâmica. Reconhecer o contrato de alma traz uma paz profunda. Tira o peso do erro. Nada deu errado. O universo não joga dados e o campo quântico não comete equívocos. Tudo segue uma ordem implícita de crescimento. Honre a história que vocês escreveram juntos até aqui, pois ela foi o roteiro exato que sua alma precisava para chegar a este nível de consciência. Ao aceitar o contrato, você se libera para os próximos passos do destino, seja renovando o acordo ou encerrando-o com gratidão. Além dos contratos individuais, existe uma teia ainda mais complexa operando nos bastidores, o emaranhamento quântico de linhagens. Quando você se une a alguém, você não está unindo apenas duas pessoas, mas dois clãs, dois campos morfogenéticos carregados de histórias, traumas e vitórias de milhares de ancestrais. Muitas das mudanças e dificuldades que você enfrenta agora não são suas e nem do outro. São ecos, são repetições de padrões que os seus pais viveram, que os avós dele viveram, tentando encontrar uma resolução através de vocês. Você já percebeu que, às vezes, a briga que vocês têm parece desproporcional ao fato ocorrido? Como se uma energia antiga tomasse conta da sala. Quantum. Isso é o campo sistêmico pedindo inclusão. Vocês foram atraídos um ao outro magneticamente porque suas feridas se encaixam perfeitamente nas feridas dele. É um design inteligente. A ferida de abandono de um encontra a ferida de invasão do outro. E é exatamente nesse atrito que a cura se torna possível. Se o relacionamento está mudando, pode ser que vocês tenham chegado ao limite do que a repetição ancestral pode oferecer. Agora, a vida pede inovação. Vocês são convocados a serem os quebradores de correntes de suas famílias. O universo está perguntando: quem vai parar esse ciclo? Quem vai amar de uma forma nova que ninguém na família soube fazer antes? Essa é a responsabilidade quântica do casal consciente. Ao entender isso, a culpa se dissolve. Você para de olhar para o parceiro como o inimigo e percebe que ambos são, muitas vezes, marionetes de um roteiro antigo. Mas vocês têm o poder de cortar os fios. Como? Elevando a consciência. Quando você percebe o padrão: olha, estou agindo exatamente como minha mãe fazia, ou ele está se fechando como o pai dele. O padrão perde força. A luz da consciência quântica desintegra a automação. Quantum. E aqui entra o mistério do emaranhamento. Como vocês estão conectados em um nível subatômico, qualquer cura que você realizar em si mesmo reverberará instantaneamente no campo dele. Você não precisa dizer uma palavra. Se você curar o seu medo de abandono, a necessidade dele de fugir diminuirá, pois o gatilho energético foi desativado. É uma dança de física pura. Se você muda a sua polaridade, o outro polo precisa se ajustar. Não espere que o outro inicie a cura. Se você tem a consciência, você tem a chave. Assuma o papel de alquimista da relação. Use o atrito atual não para gerar calor de raiva, mas para gerar o fogo da transmutação. Limpe o passado através do seu presente. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, cada vez que você escolhe a compreensão em vez do julgamento, você está reescrevendo o código genético espiritual de toda a sua linhagem e libertando o relacionamento para viver o seu potencial inédito. Santa a grandiosidade dessa missão. Quantum. Vocês não estão apenas namorando ou casados. Vocês estão em uma missão conjunta de evolução planetária. Capítulo 7.
a arte de soltar o que não vibra. Mas chegamos ao ponto crucial da transformação: o desapego. Soltar não significa necessariamente terminar, abandonar ou desistir. Soltar, no sentido quântico, significa retirar a tensão, retirar a resistência, parar de tentar controlar o fluxo do rio. Quantum. A mudança em um relacionamento traz à tona o nosso apego à forma. Queremos que as coisas sejam como eram no passado. Queremos garantias de futuro. Mas o quantum opera no eterno agora, e o apego ao passado bloqueia a renovação do presente. Imagine que você está segurando uma corda com muita força, e essa corda está sendo puxada pelo outro lado. Suas mãos queimam, seus músculos doem. Soltar a corda é o ato de alívio imediato. Soltar a necessidade de que o outro entenda o seu ponto de vista. Soltar a necessidade de que o relacionamento volte a ser o que era há 5 anos. Soltar a expectativa de que o parceiro supra todas as suas necessidades. Soltar o que não vibra mais é um ato de limpeza energética. Existem padrões, conversas e dinâmicas que já cumpriram seu papel. Elas são como roupas velhas que não servem mais no corpo da sua nova consciência. Insistir nelas é restringir o seu movimento. Quantum. Sinta a leveza de não precisar ter razão. Sinta a leveza de não precisar consertar tudo agora. A arte de soltar é um ato de fé no universo. É dizer: eu confio que o que é meu encontrará o caminho até mim, e o que não é, partirá em paz. Esse processo pode envolver luto. Sim, há um luto pela imagem idealizada do relacionamento. Há um luto pelo nós que projetamos. Permita-se sentir esse luto, mas não construa uma casa nele. A energia deve fluir. Emoção é energia em movimento. Emotion. Se você represa o choro ou a frustração, você cria blocos densos no seu campo. Deixe fluir. Solte. Ao soltar, você cria espaço para o novo. Se o relacionamento tiver que renascer, ele só poderá fazê-lo se você soltar a versão antiga e morta dele. Se ele tiver que acabar para dar lugar a algo novo em sua vida, isso só acontecerá se você soltar as amarras do medo. A confiança quântica é saber que nenhuma folha cai da árvore sem que haja um propósito maior de renovação. O universo não tira nada de nós sem a intenção de nos oferecer algo de vibração superior, seja na forma de aprendizado, liberdade ou um amor mais elevado. Solte e confie. Quantum. Capítulo 8. Elevando o padrão energético do amor. À medida que você navega por essas águas de mudança, torna-se imperativo elevar o seu padrão. Não estamos falando de exigências egóicas ou listas de qualidades superficiais. Estamos falando de frequência. O amor, em sua essência mais pura, é uma vibração de altíssima frequência. Muitas vezes o que chamamos de amor é apego, posse, medo ou hábito, frequências muito mais baixas e densas. Quando o relacionamento muda e nos desafia, somos convocados a vibrar no amor incondicional. Isso começa, inevitavelmente, pelo auto-amor. Como você se trata no meio dessa tempestade? Você se culpa? Você se diminui? Elevar o padrão energético significa tratar-se com a sacralidade que você merece. Significa estabelecer limites claros sobre o que você permite entrar no seu campo áurico. Quantum significa dizer não ao que drena sua energia e sim ao que nutre sua alma. Ao elevar sua própria vibração, você força o sistema ao redor a se ajustar. É a lei da indução. Se você vibra alto, o outro tem duas opções. Ou ele eleva a vibração dele para encontrá-lo nesse novo patamar, ou a dissonância se torna tão grande que o afastamento físico se torna a única consequência lógica e natural. De qualquer forma, você ganha. Você não perde por ser fiel à sua essência. Você deixa de aceitar migalhas. Você entende que é uma usina geradora de amor, não um reservatório vazio. Essa mudança de postura é magnética. Quantum. Ela altera a química do relacionamento. Muitas vezes, o parceiro sente essa mudança em você, essa nova autonomia, essa nova luz, e isso desperta nele o desejo de crescer também. Outras vezes,
Isso acelera o fim de ciclos que já estavam falidos. O importante é que você se torne o guardião da sua própria frequência. Antes de darmos o passo final para a compreensão da unidade, quero fazer um convite especial à sua alma. Se estas palavras estão ressoando no seu coração e ajudando a clarear a sua jornada, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Nós trazemos reflexões e meditações diárias para elevar a sua consciência e fortalecer o seu espírito. Ao se inscrever, você se conecta a essa egrégora de luz e garante que essas mensagens continuem chegando até você. Faça parte desta família quântica que busca o despertar. Sua presença aqui é fundamental para nós. Agora, com o coração aberto e a vibração elevada, estamos prontos para entender o destino final de toda essa transformação. Capítulo 9. O encontro na unidade Quantum. Toda mudança, toda dor, todo desencontro e toda alegria tem um único destino: a expansão da consciência em direção à unidade. Na visão quântica, a separação é uma ilusão persistente, mas fundamental para a experiência humana. Nós nos separamos para ter o prazer de nos reencontrarmos. O relacionamento é o palco sagrado desse drama divino. Quando o relacionamento muda, é porque a vida está tentando quebrar as cascas do ego para permitir que uma luz maior brilhe. Seja qual for o desfecho da sua situação atual, a renovação do laço com o parceiro ou a dissolução dele, o objetivo é levá-lo a um estado de maior integração. O encontro na unidade Quantum não significa necessariamente estar casado ou solteiro. Significa estar em paz com o fluxo da vida. Significa reconhecer que o outro foi o anjo perfeito, às vezes disfarçado de desafio, que o empurrou para a sua evolução. Se o relacionamento sobreviver à metamorfose, ele não será mais o mesmo. Será mais profundo, mais verdadeiro, menos baseado em necessidade e mais em compartilhamento de propósitos. Será uma união de duas almas inteiras que decidem caminhar juntas. Se o relacionamento terminar, você sairá dele maior do que entrou, levando consigo as lições, o amor que gerou e a certeza de que tudo foi perfeito em sua imperfeição. Olhe para a sua situação agora com os olhos da águia, que voa alto e vê o panorama completo, não com os olhos do chão que só vêem obstáculos. A mudança é a única constante no universo. Quantum. Respire essa verdade. Acolha a impermanência. Ao fazer isso, você se alinha com a inteligência infinita que orquestra as galáxias e que também orquestra os encontros e desencontros do seu coração. Sinta a paz de saber que você está exatamente onde deveria estar. Você está sendo trabalhado, lapidado. O amor nunca se perde, ele apenas muda de forma. A energia que você investiu, o carinho que você deu, tudo isso está registrado no campo quântico e retornará a você multiplicado, muitas vezes de formas que você nem imagina agora. Confie no processo. Confie na sua alma. Confie no Quantum. Você está seguro, você é amado e você está em constante e perfeita evolução. Antes de encerrarmos esta transmissão, convido você a realizar uma breve, mas poderosa integração de tudo o que foi movimentado aqui. Conhecimento sem experiência é apenas filosofia. Conhecimento com experiência é sabedoria. E o Quantum é experiência pura. Onde quer que você esteja agora, se for seguro, feche os olhos por um instante. Se não puder fechar os olhos, suavize o seu olhar, focando em um ponto fixo, mas permitindo que a visão periférica se expanda. Respire, mas não respire como você faz automaticamente. Respire com intenção. Puxe o ar, imaginando que você está inalando luz, clareza e novas possibilidades. Segure por um segundo no topo da inspiração. Solte o ar devagar, soltando junto o peso, a dúvida, a ansiedade sobre o futuro do seu relacionamento. Quantum. Visualize no centro do seu peito uma pequena centelha de luz dourada. Este é o seu ponto zero. É o lugar onde você é eterno, onde você é completo, onde você não precisa de nada lá fora para ser feliz. Veja essa luz pulsando. A cada batida do seu coração,
ela cresce. Ela se expande para preencher todo o seu tronco, seus braços, suas pernas, sua cabeça. Você está se tornando um pilar de luz radiante. Agora, traga à sua tela mental a imagem da pessoa com quem você se relaciona, ou da situação que está mudando. Veja essa pessoa ou situação à sua frente, mas não muito perto. Mantenha uma distância saudável. Observe se existem cordões, fios escuros ou pesados, conectando o seu plexo solar ao dela. Esses são os fios da dependência, do controle, do medo e das expectativas antigas. Com a autoridade da sua alma e o poder da consciência quântica, visualize agora uma tesoura de luz violeta, a cor da transmutação. Com gentileza e firmeza, corte esses cordões densos. Corte. Veja-os se dissolvendo em poeira estelar. Não se preocupe, você não está cortando o amor. O amor verdadeiro é um vínculo de coração a coração que não pode ser cortado. Você está cortando apenas o apego, a dor e a necessidade. Quantum. Sinta o alívio imediato no seu corpo. Sinta a sua energia voltando para você. Você está recolhendo os seus fragmentos. Você está se tornando inteiro novamente. Olhe para a pessoa à sua frente nessa visualização. Veja que ela também parece mais leve, sem os cordões do apego. Curvem-se um ao outro em sinal de respeito. Um namastê energético. Vocês são duas almas livres, soberanas, decidindo a cada momento se querem caminhar juntas. Diga mentalmente para a imagem dela: eu liberto você para ser quem você é. Eu me liberto para ser quem eu sou. Que o melhor aconteça para nós, juntos ou separados. Eu confio no fluxo da vida. Sinta a verdade dessas palavras vibrando em suas células. Respire fundo mais uma vez, ancorando essa sensação de soberania e paz. Quando você abrir os olhos, o mundo lá fora parecerá o mesmo, mas você estará diferente. A sua frequência mudou. E como vimos, quando você muda, tudo muda. Você saiu do medo e entrou no amor. Saiu da escassez e entrou na abundância. Carregue essa sensação. Não permita que a primeira mensagem no celular ou o primeiro ruído do dia a roube de você. Proteja a sua frequência. Lembre-se, o relacionamento mais importante da sua vida é e sempre será o relacionamento da sua alma consigo mesma. Quando esse casamento interior está em harmonia, o universo inteiro entra em festa ao seu redor. Permaneça no fluxo, permaneça no quantum. E lembre-se de que você é o arquiteto da sua realidade. A mudança não é o fim, é apenas o começo de algo muito maior